Olá, meu nome é Fabiane Vincenzi Camati, sou autora e apresentadora do estudo intitulado Avaliação da microinfiltração marginal em restaurações classe 5 com resina composta autoadesiva, um estudo in vitro. Meu orientador é o professor Dr. Júlio Catuí de Ueda, faço parte do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o CCBS, estou cursando o 4º ano de Odontologia na UniOeste, campus de Cascavel. Para introduzir o assunto, vou abordar um pouco a diferença entre as resinas compostas convencionais de baixa viscosidade e a resina autoadesiva de baixa viscosidade. As resinas compostas convencionais são amplamente utilizadas na odontologia para restaurações classe 5, selamento de fóssulas e fissuras e pequenas lesões cariosas. Contudo, elas apresentam baixa carga, baixo módulo de elasticidade e uma grande contração de polimerização, podendo comprometer as restaurações a longo prazo. A resina composta autoadesiva de baixa viscosidade promete melhorar essas características da resina composta convencional, trazendo uma maior dureza, um maior módulo de elasticidade. Isso tudo se deve à incorporação do monômero funcional, o glicerofosfato de metacrilato, GPDM, na composição dessas resinas compostas. Esse monômero ele tem propriedades ácidas que vão condicionar o esmalte sem necessidade de aplicação do sistema de ácido e adesivo. Os objetivos. Este estudo buscou avaliar a microinfiltração marginal de uma resina autoadesiva, Y-Flow, em comparação com uma resina convencional, a Opalis Flow da FGM. A hipótese nula testada foi que não haveria diferença significativa na microinfiltração entre esses dois materiais. Abordando um pouco sobre os materiais e métodos, a gente utilizou neste estudo 20 dentes incisivos bovinos que eram clinicamente rígidos, limpos e armazenados em solução supersaturada de timol a 0,1% a 4 graus até o momento do uso. Esses 20 dentes foram divididos em 2 grupos. Cada grupo tinha 10 dentes. O grupo que foi restaurado com a resina Opalis Flow, a convencional, chamamos de grupo AF, enquanto o grupo que foi restaurado com a resina Y-Flow, chamamos de grupo YF. O primeiro grupo, que era o grupo AF, o qual é o grupo controle, recebeu o tratamento da cavidade com ácido fosfórico e adesivo, enquanto que o segundo grupo não recebeu nenhum tratamento na cavidade, apenas a restauração com a resina composta Y-Flow. Após os dentes estarem clinicamente limpos e rígidos, realizamos o contorno da cavidade tipo classe 5 com um lápis. Depois disso, realizamos a abertura da cavidade utilizando uma ponta diamantada 1090. Essas cavidades foram restauradas, cada uma seguindo o grupo a qual pertenciam, e depois disso receberam uma aplicação de um esmalte cosmético vermelho, mantendo uma distância de 1 mm das margens da cavidade. Após isso, essas amostras, esses dentes, foram imersos em solução de azul de metileno a 10% por 24 horas. Seguindo o nosso cronograma, realizamos o seccionamento dessas amostras. O seccionamento foi realizado paralelamente aos seus longos eixos, com um único corte vestíbulo-lingual, utilizando discos diamantados dupla face com auxílio de uma peça reta. Então, após os dentes terem sido seccionados, eles foram fotografados para posterior avaliação. Para avaliação, esses dentes foram divididos em 2 arquivos. Cada arquivo era respectivo de uma restauração com um tipo de resina composta. Então, a gente tinha um arquivo que foi dos dentes restaurados com a resina Opalis Flow e o outro arquivo com resina Y-Flow. Esses arquivos foram enviados aos avaliadores, contudo, os avaliadores não sabiam a qual resina pertencia a cada arquivo. Eles avaliaram de maneira cega. E eles atribuíam os scores de 0 a 3. No score 0, não havia penetração do corante. No score 1, havia penetração do corante até a metade da profundidade da cavidade ou menos. No score 2,
a penetração do corante ia até mais da metade da cavidade, só que sem afetar a parede axial. E no score 3, a penetração do corante estava em todas as paredes da cavidade, com o envolvimento também da parede axial. Então, aqui agora eu vou começar a abordar os resultados e a discussão do trabalho. E nessa primeira tabela tem a quantidade de score atribuído para cada grupo. Temos o grupo OF, da Opalis Flow, e o grupo YF, da YFlow. Então, cada grupo temos o score 0, 1, 2 e 3, e a quantidade de score atribuído a cada um desses grupos. Então, como a nossa análise era uma análise qualitativa, a gente realizou a mediana e o intervalo interquartílico para os scores da microinfiltração. Nessa tabela, a gente vê o resultado, em que a mediana ficou em 3 e o intervalo em 1. Então, com base nesses resultados obtidos, podemos concluir que não há evidências suficientes para afirmar que os grupos OF e YF diferem significativamente em relação à variável analisada. Logo, então, como o presente estudo demonstrou que não há tanta diferença entre os dois grupos na questão da microinfiltração marginal, os dois grupos são uma opção de tratamento, não podemos afirmar que nenhum grupo pode ser excluído, e que a ausência dessas significativas pode estar vinculada com o tamanho reduzido da amostra e que foi analisado em um período curto de tempo. Também, as diferenças metodológicas e os critérios de avaliação podem explicar a discrepância nos resultados, porque o método que seria mais preciso para avaliar a microinfiltração, avaliar a interface dente e restauração de maneira mais detalhada, seria a microscopia eletrônica de varredura. Então, seria o emprego do microscópio. Na introdução da apresentação, eu falei sobre a incorporação do monômero GPDM na resina YFlow e que essa incorporação poderia melhorar o selamento marginal, devido às suas propriedades adesivas avançadas. No entanto, seguindo os resultados, essa incorporação não confirmou essa hipótese, indicando que nas condições testadas, as propriedades adesivas do GPDM não foram suficientes para superar as limitações impostas pela morfologia da cavidade e pela técnica restauradora. Concluindo, o estudo não encontrou diferença significativa na microinfiltração marginal entre a resina composta de baixa viscosidade convencional e a resina autoadesiva de baixa viscosidade que foi testada. Esses resultados sugerem que a resina autoadesiva pode ser uma alternativa para restaurações classe 5, com o objetivo de simplificar os procedimentos clínicos. Contudo, pesquisas adicionais devem ser realizadas, pesquisas que tenham uma amostra maior e que tenham estudos a longo prazo, de envelhecimento a longo prazo, para confirmar esses resultados e entender melhor as implicações clínicas das resinas autoadesivas na dentística restauradora. Agradecimento especial à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pelo suporte e disponibilização da infraestrutura necessária para a realização dessa pesquisa.